Só um momentinho. Então, estamos agora em gravação. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. E hoje nós estamos, então, iniciando, de fato, essa nossa segunda jornada pelo estudo do curso. Esse manual dos professores já havia sido estudado há cerca de 3 anos atrás, e haveriam também as gravações para serem vistas, mas eu tenho aqui a proposta da gente estudar juntos aqui, porque nós estamos buscando, de fato, trazer isso para a nossa experiência agora, o que Jesus está nos ensinando. Então, já tivemos o primeiro contato, então, essa é uma oportunidade para todos nós de juntos permitirmos que aquilo que nós já escolhemos em algum nível, que isso seja mais forte que qualquer outra tentação de permanecermos sem estar cientes de quem nós somos. Então, com esse propósito de realmente permitirmos que o Espírito Santo, de fato, seja o a escolha da nossa mente para nós voltarmos ao nosso ser, nós vamos iniciar, então, pela primeira pergunta aqui do manual dos professores, para seguirmos depois na sequência dele até o fim do livro, até os esclarecimentos de termos e os suplementos. Mas antes de iniciarmos, eu vou convidar a vocês, como a gente sempre tem feito, de nos unirmos no propósito desse estudo, que ele seja, de fato, um reflexo da nossa vontade de permitirmos ao Espírito Santo que ele seja nosso professor, tanto aqui no estudo, quanto na aplicação prática do cotidiano disso que estamos aprendendo aqui. E gratidão ao Espírito Santo por não nos ter abandonados, nos ter abandonado no nosso sonho de esquecimento. Toda gratidão a isso. E com o propósito, então, do Espírito Santo ser o nosso professor, nos conduzindo aqui no estudo, nós estamos prontos, então, para iniciarmos a ver, então, dentro do manual dos professores, a primeira pergunta: quem são os professores de Deus? E antes da leitura, então, só fazer mais um breve comentário aqui, que o termo professores de Deus, nós encontramos de duas maneiras escrito aqui no livro. Tem o professor com P maiúsculo, e ora também ele se refere à mesma palavra com um P minúsculo. Então, professor de Deus com P maiúsculo se refere ao único professor que realmente existe, que é o Espírito Santo. E P minúsculo é aqueles que decidiram-se por compartilhar desse trabalho de servirem de canal ao Espírito Santo através desse modo específico. Mas, como nós vamos ver aqui, Jesus vai explicar até mesmo que o termo professor não é usado como normalmente é usado pelo ego. Então, vamos ver aqui na primeira sentença, Jesus dizendo que professor de Deus é qualquer um que escolha sê-lo. Suas qualificações consistem somente nisso. De algum modo, em algum lugar, ele fez uma opção deliberada, da qual não viu seus interesses como se estivessem à parte dos de outras pessoas. Então, professor de Deus é aquele que não vê os seus interesses, não vê a sua individualidade separada da individualidade do seu irmão.
Então, Jesus já tem um conceito totalmente diferente do professor de Deus. Professor de Deus não sou eu aqui falando com o livro aberto. Isso depois ele vai trazer aqui, isso tem outro termo. O termo professor de Deus é qualquer um que escolha sê-lo, é qualquer um que em sua mente reconhece a sua unicidade com o irmão. Aquele que não vê mais o seu ser separado, no instante que ele aceita que ele não é a individualidade, mas que ele é a mente una ao irmão, e onde a mente se vê una ao irmão, o próprio Deus está presente, a lembrança de Deus surge através dessa unicidade com o irmão. Então, o professor de Deus, ele não está se referindo ao trabalho específico de ser ensinador, ou aqui, no caso, facilitador do curso. Não é nessa conotação. Então, todos nós somos professores de Deus, quando nós reconhecemos a nossa unicidade com o irmão. E de forma bem prática, é quando nós praticamos o perdão verdadeiro, aquele do Espírito Santo, em cima das coisas do ego. Porque todas as coisas do ego, 100%, absolutamente, foram feitas para separar, porque o ego é o oposto do céu, e o céu é unicidade, é união. Então, o que o ego poderia ser diferente de união? Separação. Então, o ego, ele ensina 100% pela separação, e o professor de Deus, ele é naquele instante que ele decide não ouvir ao ego, e decide ouvir ao Espírito Santo, e assim permitir que a sua memória seja igual à do Espírito Santo. Então, ele vê que por detrás do comportamento, por detrás do mundo físico, a mente ainda é a mesma. Este é o professor de Deus. Então, no instante santo, nós somos o professor de Deus. Seguindo aqui no 1.3, uma vez que tenha feito isso, a sua estrada está estabelecida e a sua direção assegurada. Então, uma vez que tenha decidido, por um instante, ver que não há separação entre ele e o ser do seu irmão, isso faz com que a estrada esteja estabelecida. Ele, mesmo que não esteja consciente disso, mas ele já escolheu pelo Espírito Santo, e assim a direção está assegurada. Uma luz penetrou nas trevas. Pode ser uma única luz, mas é suficiente. Então, um único instante de consciência verdadeira, um único instante, uma única decisão, por não ver o próprio interesse, mas ver-se acima disso, um ao irmão, já permite que a luz do Espírito Santo entre e fará ao restante da condução. Ele entrou em um acordo com Deus, mesmo se ainda não acredita nele. Então, não precisa ser um cristão, alguém que acredita em Deus, para seguir o caminho a Deus. Basta reconhecer a sua unicidade no irmão, porque Deus está na unicidade. Aí, em tal condição, ele já entrou nesse acordo com Deus, como ele diz aqui, mesmo não acreditando nisso, mesmo sem estar ciente disso. Veio a ser um portador da salvação, veio a ser um professor de Deus. Então, o professor de Deus é todo ser que, de algum modo, em algum instante, abriu espaço para ver além da individualidade, para a unicidade,
questionou-se como um ser separado e viu ao que ele achava que estava fora de si como sendo igual a si, como sendo a ele mesmo. Eles vêm de todas as partes do mundo. Então, os professores de Deus, como eu já falei, como eles não são explícitos, professor de Deus não é explícito quem ensina o Zen ou qualquer espiritualidade, é aquele que vê a unicidade com o irmão. Esses professores, então, eles vêm de todas as partes do mundo. Eles vêm de todas as religiões e de nenhuma. Então, eles podem vir desde o paganismo, mas num instante que ele vê além daquilo que ele acreditava que o irmão era um ser separado dele. E ele, por um instante, permite que o não julgamento entre em sua consciência e ele aceita a sua unicidade com o irmão, ele já é um professor de Deus. E então isso pode acontecer tanto através das religiões como sem religião nenhuma. Eles são aqueles que responderam. Responderam o quê? Ao chamado do Espírito Santo dentro de cada ser vivo. Então, o Espírito Santo, ele nunca deixou de estar presente. Então, mesmo aqueles que aparentemente escolhem vida sem nenhuma condução espiritual, mas ou religiosa, enfim, sem nenhuma propensão de ser algo no sentido espiritual, mas se perdoaram aquilo que estavam vendo no irmão, se decidiram que isso não é realidade, então eles responderam ao chamado do Espírito Santo, viram a inocência onde o testemunho do ego parecia outro. Então, esses são os professores de Deus, porque eles passaram a ver igual ao Espírito Santo. O chamado é universal. Então, o Espírito Santo é o mesmo em todas as formas, em todos os seres, em todos os tempos. Então, o chamado, ele é universal. Ele acontece durante todo o tempo, em toda parte. Então, nunca o Espírito Santo deixou de estar presente. Sempre houve esse chamado. Nós até vimos mais adiante Jesus explicando que com a primeira parte da mente a despertar, o Espírito Santo ficou mais fácil de ser ouvido pelas demais partes, porque essa primeira parte que despertou, só despertou porque ela viu que ela era todas as demais partes. Então já há uma luz agora dentro de todos e ficou mais fácil. Então, o serviço do primeiro chamado. Mas todos, como ele diz aqui, mas o chamado, mesmo antes da primeira aceitação do chamado do Espírito Santo, ele estava presente. Chama professores que falem por ele e redimam o mundo. Redimir o mundo, salvar o mundo, é não condenar mais ao Cristo a si mesmo. Então, ver-se nos mesmos interesses, ver-se unido no Cristo. Muitos o ouvem, mas poucos responderão. Então, esse chamado interno do Espírito Santo, muitos têm consciência desse chamado, mas nem todos ao mesmo tempo respondem. Todavia, tudo é uma questão de tempo. Todos responderão no final, contudo, o final pode estar ainda distante, muito distante. Então, aqui no sonho, aparentemente, como tudo, pela metafísica, tudo aconteceu num único instante, e nós estamos revivendo esse único instante de ideia de separação de Deus, e criamos o tempo e espaço dentro desse único instante, então
dentro do tempo e do espaço, parece que as partes vão respondendo muito lentamente, cada vez uma, e que ainda pode demorar muito para que todos respondam. E é por isso que o plano dos professores foi estabelecido. Então, agora, mesmo dentro do sonho, existe um plano dos professores. A sua função é ganhar tempo. Então, o plano dos professores que Jesus encabeçou fazer é trazer o perdão agora para todas as situações. Não da forma como nós o projetamos dentro daquele instante, porque dentro do instante foi projetado para uma vez dividido o tempo, parecer uma eternidade esse tempo, mas agora foi estabelecido dentro desse sonho um plano para encurtar esse tempo, trazer para mais perto o instante onde tudo já acabou. Então, isso é o plano de encurtamento. É isso que o perdão traz a nós. Ele traz a cada perdão, nós vamos encurtando o tempo que levaríamos para aquilo que já aconteceu, voltarmos a estar cientes disso, que é o despertar, que é a volta da consciência do ser que nós somos. Cada um começa com uma única luz, mas com o chamado no seu centro, é uma luz que não pode ser limitada. Então, aparentemente, agora, cada um, seres separados, parece que individualmente aceitam um chamado. E aí, cada um tem uma luz, só que no centro do chamado, que está o Espírito Santo, e ele é um só, ele faz com que essa luz não possa mais ser limitada, porque ela já pertence agora à parte curada da mente. E cada uma, então, dessas luzes individuais economiza 1000 anos, segundo o mundo julga acerca do tempo. Então, não é, Jesus não está falando aqui metaforicamente do quanto cada perdão, a cada luz que nós nos permitimos, nós economizamos tempo porque trazemos para mais perto a consciência daquele instante que ela já aceitou quem ela é. Não intelectualmente, mas de fato. Para o chamado em si, o tempo não tem significado. O chamado, ele vem na mente, e a mente está fora do tempo e do espaço. Então, só para as consciências que ainda estão identificadas no tempo e espaço, que faz diferença se despertarmos agora ou levarmos milhares de anos, porque aquilo que a consciência, que a mente acredita na consciência, aquilo que ela deseja ser, para ela é real. Então, quando a mente deseja ser fora da mente de Deus, ela sofre em função dela não estar alinhada com o que ela é. E esse sofrimento, embora não seja verdadeiro, para a mente que acredita a separação, ele é. E é isso que ela sente. E por isso, esse plano de encurtar esse sofrimento. Não há necessidade de, só porque houve uma escolha uma vez já dentro da mente, de levar uma quase que infinidade de tempo para despertar, de termos que reviver tanta dor, tanto sofrimento. Podemos simplesmente deixar todo esse intervalo de tempo para trás e trazermos aqui um instante em que a liberação já aconteceu. E como que fizemos isso? Como que colapsamos, então, esse tempo? Através do perdão do Espírito Santo, perdoando as coisas específicas que estão nos acontecendo. A cada perdão, nós estamos trazendo, como ele diz aqui, economizando 1000 anos, ou seja, economizando uma enormidade de tempo que levaríamos até largar disso. Então, é um largar mais cedo, é um largar porque não levaria a nada mesmo. Então, o perdão colapsa esse tempo.
Há um curso para cada professor de Deus. Então, curso aqui é uma jornada específica do Espírito Santo trazer essa mesma consciência. Então, há um curso, há um modo. Por quê? Porque as consciências acreditam que são diferentes uma da outra e o Espírito Santo precisa entrar numa forma na consciência de modo que ela possa responder a ela. Então, cada consciência permite se ouvir de um modo e o Espírito Santo se adequa a cada experiência. Por isso que há um curso para cada professor de Deus, e esse professor é minúsculo, é para cada mente que acredita que está separada, ela ainda fará o retorno de volta. Cada uma, nenhuma continuará sonhando aqui eternamente fora da consciência do céu. Por isso que todas elas têm um curso, nenhuma ficou de fora pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não esqueceu nenhuma consciência individual. A forma do curso varia muito. Então, a forma do Espírito Santo falar de uma ou outra, a uma ou outra consciência, varia muito porque ele precisa usar do canal da forma que o canal é. O Espírito Santo, então, ele se adequa, assim, a cada forma, tal como lhe é oferecida, assim como os recursos específicos envolvidos no ensino. Então, recursos específicos. Esse curso aqui, o SEM, é um recurso específico. Não é de modo algum o único, mas é aquele que para nós traz o melhor resultado, ou ele não teria chegado a nós. Então, mas existem milhares e milhares de outras formas, em outros tempos, outras formas de vida. Então, é tão ilimitado os recursos de ensino quanto a fragmentação das mentes. Por quê? Porque o Espírito Santo alcança a todos, porque ele nunca deixou de estar na mente de cada fração separada. Essa foi por essa função que essa função lhe foi dada pelo próprio Deus de acompanhar a cada fracionamento da mente. E por isso que existem tantos recursos específicos. Eles mudam só na forma, nunca em conteúdo. Como diz aqui, mas o conteúdo do curso nunca muda. O Espírito Santo traz a mesma mensagem, mas de formas muito diferentes. Seu tema central sempre é: o Filho de Deus não tem culpa e na sua inocência está a sua salvação. Ou seja, o Filho de Deus nunca se separou do Pai. Esta é a mensagem que o Espírito Santo traz, mas ele a traz dentro de milhares de formas e linguagens diferentes, porque ele precisa alinhar essa mensagem ao tipo de canal que cada fragmento da mente lhe oferece. Ele pode ser ensinado, então, esse conteúdo do Espírito Santo, ele pode ser ensinado por ações ou pensamentos, em palavras ou sem som algum, em qualquer língua ou em língua nenhuma, em qualquer tempo, lugar, tempo, modo. Então, para nós vermos aqui o quanto o ensino é aquilo que está além da forma, além das palavras, além do dito, além do escrito, além do que estou pronunciando aqui, porque ele pode ser ensinado sem palavra alguma, sem forma alguma, o simples reconhecimento de que o Filho de Deus não tem culpa. Então, quando o Filho de Deus reconhece aquilo que antes eram obstáculos e ele aceita sua inocência, larga desses obstáculos e se une ao seu ser. Então, isso tem muitas formas específicas de serem aprendidos e não cabe
a nós, de modo algum, o julgamento tanto de qual é a melhor forma para o irmão, quanto do o julgamento de qual a melhor forma para nós mesmos. Isso é o Espírito Santo que sabe, porque ele tem o alcance de tudo. Eu acho que ele até fala isso aqui adiante, onde ele diz aqui: não importa quem era o professor antes de ter ouvido o chamado. Então, antes de ouvir o despertar, não importa o quanto estava equivocado no ego, se era um ego terrível, o maior assassino do mundo, ou se era um ego bem pequenininho, bem considerado leve. Não importa o que ele fez antes, o que importa é que o chamado veio. Ele veio a ser um salvador pela sua resposta. O fato de ter ouvido o chamado do Espírito Santo, isso é que torna o ser como um professor ou como um salvador. Viu alguma outra pessoa como ele mesmo. Então, quando nós reconhecemos o mesmo interesse no irmão igual a nós nos tornamos um salvador, porque vimos no irmão o nosso salvador. Achou, portanto, a própria salvação e a salvação do mundo. Então, mais uma vez aqui vemos a ressonância da metafísica do curso. O mundo inteiro está na mente. Então, não existe nada fora da mente. Então, quando nós aceitamos para nós mesmos a expiação, nós o estamos fazendo pelo mundo todo. Em seu renascimento, o mundo renasceu. Esse é um manual especial. Esse é um manual para o currículo especial, voltado para os professores de uma forma especial do curso universal. Então, este aqui, o curso em milagres, ele é apenas um manual para um currículo com um currículo especial, bem específico, voltado para professores. Inclusive, ele está falando, eu acho, aqui é do manual de professores, que é esse manual para um currículo especial, voltado para os professores, de uma forma especial do curso universal. Todos são professores do curso universal, independente, como ele falou acima, tendo alguma religião ou não tendo, ou falando do curso ou não falando, mas aqui especificamente nesse manual que Jesus está nos trazendo aqui dos professores, isso é uma forma especial para certos estudantes, aqueles a quem foi decidido numa instância maior que esta é a melhor forma de aprendizagem. É esta a forma mais útil. O Espírito Santo sabe qual é a forma mais útil, e se chegou a nós é porque certamente para nós esta é a forma mais útil. Por isso esse manual específico aqui de professores. Existem milhares de outras formas, todas com o mesmo resultado. O Espírito Santo, então, tem milhares de outras formas de ensinar o mesmo, para culturas diferentes, tempos diferentes, seres de aspecto de vida diferentes, a todos os aspectos separados, que quando se veem unidos, eles aceitaram o conteúdo do Espírito Santo. O conteúdo do Espírito Santo, então, tem milhares de formas diferentes, sim. E todas elas, ó, elas meramente ganham tempo. Porque, na verdade, pela metafísica, tudo já acabou. No mesmo instante em que houve o pensamento de separação, Deus deu a sua resposta, entregando, dizendo, garantindo ao filho que é impossível o filho deixar ao pai, então esse sonho acabou. Mas o filho ainda
dentro da ideia de separação, pensou que alcançou o êxito, e para isso Deus deu a sua resposta, o seu Espírito Santo acompanhando a mente que acreditou estar separada. Então, por isso que agora o que o Espírito Santo faz? Ele não precisa salvar as consciências, mas ele meramente ganha tempo da salvação que já aconteceu. Como eu falei antes, ele encurta esse tempo na nossa experiência. Então, e isso ele faz para todas as formas. O mundo já acabou num único instante, todos estão de volta, mas o Espírito Santo tem essa função de nos lembrar disso, de maneira que não precisemos experienciar isso quase que infinitamente para chegarmos à mesma conclusão. Continuando aqui no 4.4, entretanto, é só o tempo que se desenrola exaustivamente e o mundo está muito cansado agora. Então, por isso também que o Espírito Santo tem essa escolha de trazer para mais perto aqui o instante da escolha, pela de trazer esse plano de trazer para mais perto o plano de encurtar o tempo. O que é encurtar o tempo? Então, colapsar o tempo. Fazer aquela mesma situação que dentro do ego foi feito para ficar milhares de vezes se repetindo, para finalmente a consciência aceitar que isso não é real, trazer essa última decisão para o momento do agora. O perdão faz isso. O Márcio, acho que levantou a mão. Oi, Ing, levantei sim. É que tem algo que eu acho que você falou com a gente lá no capítulo 10, quando a gente estudou, que eu senti de lembrar aqui, que é sobre essa questão do Espírito Santo, como ele ensina, né? Se a gente ouve isso de um lugar em que a gente, de repente, ainda está num nível em que nós estamos justificando muita crença, nós vamos entender que o Espírito Santo escolhe um método para ensinar cada um. Na verdade, o Espírito Santo, ele ensina baseado na disponibilidade de cada um, né? Em cada momento, cada um está disponível num nível para essa liberação. Então, é dessa forma que o Espírito Santo vai ensinando, e ele sabe escolher o melhor momento, porque, assim, como nós estamos o tempo todo projetando nossas crenças lá fora, e nós temos as nossas crenças que estão sempre buscando confirmar a culpa, o medo e a punição no nível metafísico, ele sabe qual é para onde, a partir do momento em que a consciência escolhe ajustar a percepção para o pensamento verdadeiro, ele sabe o que ele vai usar para que uma crença dissolva milhares, que é isso que você falou do encurtamento do tempo. E nisso nós encurtamos vidas, existências, e toda, de repente, sei lá, uma experiência que lá na frente eu teria que confirmar alguma coisa, o Espírito Santo, por saber usar essa minha disponibilidade, ele atua nessa forma. Então, na época, foi mais ou menos isso que eu entendi. É isso, Ing? É exatamente isso. Então, o Espírito Santo, sim, ele tem essa função especial dentro do sonho. Ele aparentemente tem essa forma especial de falar, por isso que o Espírito Santo aparentemente é uma voz, não uma voz, mas um símbolo chamado de voz, um pensamento individual de cada um, mas o que unifica esse pensamento, essa forma diferente, às vezes, de falar dentro do pensamento de um ser para o outro, é o mesmo conteúdo. É até mesmo pelo conteúdo, nossa mente tão confusa, que às vezes chega a ficar em dúvida se ela ouviu realmente a voz do Espírito Santo, ou se ela ouviu ao ego espiritualizado, porque o ego busca também muito a espiritualização, observarmos o
conteúdo que nos foi passado. Se esse conteúdo tem a ver com a unicidade, com unir, ele é do Espírito Santo. Mas se tem o especialismo dentro, ou se de alguma maneira enaltece uma individualidade em cima de outra, ou se de algum modo torna errado um ser, jamais poderia ser do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só fala a favor de Deus e de sua criação, que é o Cristo, que é o nosso ser. E o nosso ser é unificado. Só que a maneira de trazer essa mensagem, que em última instância é a mensagem da salvação, que nós ainda somos o Cristo, mas não de maneira intelectual. Intelectualmente nós já sabemos disso, mas na maneira prática de vivenciarmos quando estamos diante de uma testemunha do ego de vermos separação. E aí, a quem queremos acreditar? Ao Espírito Santo ou à voz do ego? Então, observar o primeiro, o caso específico do ego, observar depois a resposta à espiritualidade do ego, que ou ele nos manda ir diretamente a Deus, ignorando a nossa unicidade com o irmão, ou então ele nos fala que somos mais especiais, o Espírito Santo jamais faria isso, e quando o ego nos fala isso, observarmos o conteúdo disso, se é unificador, ou se é separador, e qualquer forma que resulta em estar certo individualmente ou vencer individualmente, ainda é do ego. Então, ouvindo essa aparente espiritualização, sabendo que é do ego, nós podemos então sim nos aquietar e ouvir ao Espírito Santo, que vai nos sempre falar a favor da unicidade. O Espírito Santo sempre vai nos falar o quanto isso que estamos vendo não é real, mas que havia um propósito que nós decidimos para nós vermos assim. E é esse propósito que nós devemos olhar. E esse propósito, ele consiste de nós ainda querermos ser diferentes de como Deus nos criou, de ainda querermos ser o ser separado. Então, o Espírito Santo nos mostra isso, e aí ele também nos comprova a incapacidade disso ser verdadeiro, porque ideias não deixam sua fonte, nós somos um pensamento pensado por Deus, então como que um pensamento poderia deixar a Deus? Então, na verdade, ainda estamos em Deus, e se estamos em Deus, tudo mais que nós pensávamos a partir da diminuta ideia de separação não é real, não é verdadeiro. E os casos específicos agora vivenciados aqui eram só maneiras de buscarmos proteger essa ideia de separação. Então, a mensagem do Espírito Santo, ela tem muitas formas, e como eu disse, cada cada consciência individual, cada canal da mente que agora se acredita ser um ser individual, ele tem uma maneira bem específica, porque ele ficou só com uma diminuta parte da consciência da mente, o resto ele jogou fora. E o Espírito Santo precisa vir a essa diminuta parte da mente, trazendo a mensagem da integridade do Filho de Deus, de forma a se adaptar a essa diminuta, a esse diminuto canal, de forma que este venha a sentir novamente a presença do ser que ele é, a presença do Cristo em si. E por isso que o Espírito Santo, ele tem essas formas aparentemente diferentes de falar, mas sempre com o mesmo conteúdo. Oi. Isso nos leva também a corrigir a nossa percepção em relação à verdadeira guiança, né? Porque muitas vezes a gente pensa que guiança é assim, o Espírito Santo vai mandar eu ir para frente, para trás, comprar coisa roxa, verde.
E não é assim, né? A verdadeira guiança acontece nesse lugar que você disse. Eu me alinho, a minha vontade, né? Eu não nego o mundo, não nego as minhas percepções, alinho a minha disponibilidade para ver a partir da percepção corrigida, e a partir disso, o Espírito Santo começa, guia a mente, conduz a consciência a uma percepção verdadeira. Então, é bem provável que sim, aconteça uma guiança, porque onde antes havia crenças que faria com que eu buscasse, por ressonância, um lugar para eu projetá-las, eu vou buscar as testemunhas do amor. Então, por isso que não há ordem de dificuldade em milagres, né? Porque a partir do momento que eu me alinho com o Espírito Santo, tudo serve para o perdão. É isso? É isso, e bem lembrada essa parte da condução individual. Então, quando se diz, isso precisa ficar bem claro, quando se diz que o Espírito Santo tem um modo particular ou único para cada professor de Deus ou para cada mente separada, isso não está dizendo que o ego de cada mente separada vai ser guiado pelo Espírito Santo, e sim a parte verdadeira da consciência que ainda está presente ali, porque não haveria ego sem um pensamento do Filho de Deus, porque o ego não existe, ele precisa do pensamento de Deus para existir. Então, o Espírito Santo, ele orienta a mente a partir dessa consciência, daquilo que ainda permaneceu do Cristo dentro do sonho. O Espírito Santo, então, ele vai orientar nessa mente sempre a favor da unicidade. E dificilmente um desejo por orientação individual seja unicidade. Então, pelo simples fato de almejarmos uma resposta para reforçar a individualidade, já mostra que ainda, como tomadores de decisão, não estamos totalmente alinhados ao nosso ser. O Espírito Santo sempre vai falar a favor da nossa unicidade, a favor do Cristo que nós somos. Então, e certamente que, devido ao fato de ainda ter uma parte da nossa mente que acredita na separação, essa parte, então, e o ser, ele está consciente somente dessa parte, então essa parte precisa de ajudas muitas vezes, sim. Então, o Espírito Santo pode aparentemente parecer que ele ajuda na forma, mas sempre por efeito secundário da resposta que ele faz pela unicidade, porque ajudando aparentemente na forma, embora ele saiba que seja um sonho, ele permitirá que a consciência fique com menos, a consciência individual fique com menos medo e aceite olhar para dentro de si. Então, nunca como um fim, mas às vezes como um meio, essa ajuda externa. Eu acho isso será respondido melhor na próxima pergunta, que ficará para quinta-feira, que é quem são seus alunos. Fala dessa parte aqui do quanto o Espírito Santo, então, ele aparentemente pode até ajudar na forma, mas sempre por efeito secundário. A oração verdadeira sempre a unicidade. E por Obrigado. que, certo, obrigado. E por que o Espírito Santo, então, ajuda aqui no mundo, ou trouxe esse plano de encurtamento no mundo, se o mundo não é real, se o mundo não existe? Então, o Espírito Santo, mesmo sabendo que o mundo não é real, ele sabe que as partes individuais da consciência sentem isso como aquilo que elas acreditam como sendo verdadeiros. Esse é um poder da mente do Filho de Deus, da própria mente, tanto de Deus quanto do Filho de Deus. Aquilo que a mente acredita, isso é verdadeiro para ela. E uma vez que a mente acreditou em separação, ela acredita que o mundo daqui é real. E aí
e aí ela sente os efeitos desse mundo, não que ele seja real, mas porque ela acredita que separou. E como que está esse mundo? Como ele diz aqui, ó, agora no 4:4, entretanto, é só o tempo que se desenrola exaustivamente e o mundo está muito cansado agora. Está velho e gasto e sem esperança. O resultado nunca esteve em questão, pois o que pode mudar a vontade de Deus, mas o tempo, com suas ilusões de mudança e morte, exaure o mundo e todas as coisas dentro dele. Então, o Espírito Santo tem esse plano de encurtar a nossa experiência de sermos separados de Deus, não porque seja real a separação, não porque Deus esteja em falta, porque o nosso ser ainda está lá, mas para a consciência que acredita que se separou de Deus, ela está aprisionada num mundo cansado, num mundo sofrível. Ninguém veio a esse curso ou vem de volta ao Espírito Santo, senão devido a não suportar mais a dor, porque inicialmente nós pensamos separação e escolhemos pelo ego, no primeiro pensamento de separação e não ao Espírito Santo, porque não havia ainda culpa, porque foi o primeiro pensamento e nós queríamos o mundo, nós escolhemos por vontade própria pela separação, lá na mente unificada separada. E só quando a mente unificada, separada, percebeu-se que ela estava em falta, quando ela se questionou quem que ela era. E é impossível ela saber ser algo, porque nada pode ser fora da mente de Deus. Essa resposta nunca teve resposta, ela nunca encontrou respostas, e assim ela percebeu que, mesmo não tendo resposta, ela percebeu que alguma coisa ela fez. E o ego lhe disse que ela separou de Deus, e aí ela passou a se sentir culpada. E sentindo-se culpada, novamente, ao invés de ouvir ao Espírito Santo pela própria culpa, porque a resposta de Deus foi instantânea, ela ainda, agora pela culpa, não mais por curiosidade, escolheu pelo ego. E o ego deu esse plano de fracionar a mente unificada, separada, em bilhões de consciências, nasce esse mundo físico, e agora esse mundo do ego, por ser uma projeção, a sua origem é uma projeção de culpa. Então, como que não nasceria um mundo da projeção de culpa? Pode até, no primeiro instante, ter parecido bom, porque foi melhor sentir-se fora da mente, de toda a pressão da mente, mas logo, logo o mundo ficou desgastado e gasto, e o mundo agora está muito exaurido, está velho e gasto e sem esperança, como ele diz aqui, e ainda, se não houvesse o plano do perdão para encurtar o tempo, ainda faltaria muito para despertar. E o mundo já está gasto, já está velho. Então, por isso, o plano do perdão para encurtar aquilo que não é real de fato, mas que a mente acredita que é real. Então, isso o Espírito Santo traz. Como diz aqui, o resultado nunca esteve em questão, porque o mundo foi pensado e desfeito num instante, mas dentro desse instante é que aconteceu a culpa, o fracionamento, o Big Bang. Então, mas mesmo assim, como tudo aconteceu num instante, a volta também é certa. Então, por isso que o resultado nunca esteve em questão, levando todo esse tempo que ainda faltaria para despertar, ou esses bilhões e bilhões de anos, ou de tempos, ou de eras, enfim, essa quase infinidade de tempo para despertar, o despertar ainda aconteceria porque já aconteceu. Só que por
que sofrer todo esse tempo? Então, o Espírito Santo traz esse instante do despertar que já aconteceu para mais perto agora. Por que ele o faz agora? Porque agora a mente que está cansada, já ela está aberta para ouvir que isso é um sonho. É como um sonho de pesadelo, quando já cansado do pesadelo, nós nos rendemos ao despertar. Então, nós nos rendemos ao Espírito Santo. Mas o tempo, com suas ilusões de mudança e morte, exaure o mundo e todas as coisas dentro dele. Então, o tempo dentro do sonho sonhado de um mundo não é benigno para a mente. Ele, pelo contrário, ele foi feito para expurgar a culpa da mente, e então ele foi feito por medo, por sofrimento. Então, por isso que o tempo ele exaure o mundo e todas as coisas dentro dele. O tempo, porém, tem um fim, e é isso que os professores de Deus são designados para trazer. Então, o fim já aconteceu, mas os professores de Deus, que são aqueles que mais cedo veem o seu verdadeiro interesse uno ao interesse do irmão, esses estão designados a colapsar esse tempo, que esse tempo não precisa mais acontecer, pois o tempo está em suas mãos. Justamente está em suas mãos, porque podem colapsar o tempo, sim. Então está em nossas mãos trazer o tempo da consciência do céu, trazer o despertar da mente para voltar a saber da consciência que ela é. E isso vem através do perdão ao mundo, do perdão ao sonho, de todas as figuras do sonho, ao perdão da ideia de fracionamento, ao perdão da ideia de termos nos tornado algo diferentes do que Deus criou. Então, e esse perdão, ele pode acontecer simbolicamente aqui no sonho, através de perdoarmos aquilo que vemos fora de nós mesmos. E o perdoamos não porque isso de fato aconteceu, mas porque nós estávamos enganados quando vimos isso como algo separado de nós, fora de nós. Então, e assim, então, os professores de Deus, todos aqueles que voltam a sua consciência para o Espírito Santo, eles têm a função de encurtar o tempo, de acabar com o tempo. Tal foi a escolha que fizeram, e ela lhes foi dada. Então, o Espírito Santo deu a cada fração de mente a capacidade de trazer aquela decisão por reviver instante por instante ou na verdade o único instante de pensamento de separação, onde tudo aconteceu metafisicamente falando num único instante, mas que foi decidido reviver dentro desse instante. Nós estamos agora dentro desse instante, e o Espírito Santo a cada fração agora essa função de encurtar esse tempo. Então, isso todos os professores de Deus fazem, independente da forma como ela aprendeu esse currículo. Inclusive, esse currículo, o Espírito Santo, ele sabe como trazer a qual currículo, a qual mente. Isso também depende do Espírito Santo, mas isso nós vamos ver adiante. Então, hoje nós vamos então ficar só nessa primeira pergunta, então, quem são os professores de Deus? E falando de forma prática agora, como trazer essa questão de se eu sou um professor de Deus, o que isso significa na prática, no dia a dia? É permitir que a consciência disso seja trazido a cada pensamento que difere da totalidade, da unicidade. A
cada pensamento, a cada caso específico que me vejo separado, ou numa situação, ou de um irmão, ou pode ser do próprio corpo também, da saúde, qualquer situação, o que eu chamo de caso específico, nós lembrando que, como professores de Deus, a nossa única função aqui não é melhorar o mundo ou trazer o Espírito Santo para fazermos um mundo melhor, e sim descobrirmos que não há mundo e que podemos, e que essa escolha, todos nós já fizemos, todas as consciências individuais já fizeram, mas que o perdão praticado conforme o Espírito Santo está trazendo para mais perto de cada consciência um instante final no qual ela já escolheu estar de volta na consciência do céu. Então, a consciência disso, lembrar-se disso, faz com que nós sejamos conscientemente professores de Deus, porque escolhemos perdoar ao invés de julgar. Escolhemos pela unicidade ao invés da separação, porque todos já estamos cansados e desgastados de sofrimento. Então, para isso que serve esse esclarecimento de um modo prático. Com isso também, então, concluo aqui essa primeira pergunta, quem são os professores? Quinta-feira, então, veremos quem são os seus alunos, que é uma continuação, até se tivesse dado tempo hoje, teria trazido, porque o aluno e professor são praticamente a mesma condição, mas vamos ver, então, dentro desse currículo aqui, como exemplo de um currículo especial, vamos ver de modo separado, na próxima pergunta, quem são os seus alunos? O aluno falando do professor de Deus. Nós já tivemos aqui uma interação, mas estamos abertos aqui para mais interação. João, por favor, levantou a mão. Ing, eu Oi. queria relembrar uma das coisas que Jesus fala no capítulo 2, que eu sinto que é bem importante, é que o Espírito Santo ele não corrige o medo, ele não retira o medo, né? E lá, nessa parte, Jesus deixa claro para nós que a correção do medo é nossa responsabilidade como observador, né? Então, eu entro no observador porque num estado de medo, eu não me alinho com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não conhece o medo. E eu sinto que essa é uma das coisas mais importantes para a gente relembrar que eu sou aquele que está ensinando a mim mesmo sobre a minha realidade. E é como você trouxe agora, é um estado de permitir, é um estado de disponibilidade que, ao mesmo tempo, eu assumo a responsabilidade pelo medo, então o Espírito Santo não tira nada de mim, nem cuida de mim, nem não resolve nada em mim, mas eu tiro a identificação do medo, aceitando que foi uma responsabilidade da minha mente, como você trouxe naquele áudio para nós no grupo, né? Foi uma responsabilidade da minha mente um nível acima, mas eu entro em disponibilidade para não me equivocar com o medo que a minha própria mente fez, porque senão a gente cai naquela armadilha de que dentro do medo a gente recorre ao Espírito Santo como se ele fosse nos livrar do medo que a própria mente projetou. Então, eu sinto que essa é uma das coisas importantes de relembrar nesse manual de professores. E dentro desse contexto, o medo seria uma forma de proteger de novo a individualidade ou o pensamento faltoso. Então, sim, o medo nós fizemos. Então, o Espírito Santo não pode desfazer o que não existe. Então, ele sabe que o medo não existe. Nós não sabemos. Nós sentimos o medo. E nossa responsabilidade, porque nós escolhemos pela irrealidade. Então, bem lembrado, João. Obrigado por trazer isso, por acrescentar isso a esse pensamento completo aqui. Mais alguém gostaria de dar uma contribuição?
Caso contrário, pessoal, eu vou encerrando então aqui a nossa gravação e agradecendo, como sempre, ao verdadeiro professor que é o Espírito Santo por nos proporcionar esse entendimento.